Olá, eu sou a professora Suelen. Vamos falar agora de alterações cromossômicas e divisão celular. Essa aula é direcionada para os alunos do 9º ano da Escola Maria Iranete Coutinho para esse período de aulas não presenciais que nós estamos vivendo. Continuando, vamos falar sobre alterações cromossômicas. Os cromossomos, na fecundação, eles podem ter alguma alteração. Então, a fecundação de um gameta feminino alterado por um gameta masculino, ele vai ocasionar essa primeira síndrome de Klinefelter, tá? Então, os pares de cromossomos sexuais de uma pessoa com essa síndrome, na verdade é um trio, é formado por 2X e um Y, tá? Então, o cromossomo sexual recebido da mãe já vem alterado, vem duplicado. Uma pessoa com essa síndrome, ela é biologicamente masculino, é do sexo masculino, só que os órgãos sexuais são pouco desenvolvidos, é infértil, os membros inferiores e superiores são alongados, ok? Pode ocorrer também a fecundação de um gameta feminino sem nenhum cromossomo sexual por um espermatozoide, ok? Então, pode acontecer do gameta feminino não ter cromossomo sexual, e aí o espermatozoide vai fecundar lá, né? Se esse espermatozoide for Y, ok? Agora, se ele for X, vai ser uma pessoa do sexo biológico feminino que apresenta baixa estatura e infertilidade. A pessoa só tem um X. E a síndrome de Down, que eu acredito que seja a alteração cromossômica mais conhecida, ela também é chamada de trissomia do cromossomo 21. O que acontece? Essa síndrome não é ligada aos cromossomos sexuais. É lá no par 21 que ocorre uma alteração e em vez de serem 2 cromossomos, são 3. Esse cromossomo ele vem duplicado de alguma das partes. E aí nós temos algumas características que se manifestam fisicamente na pessoa com síndrome de Down, né? Tem o olhinho mais puxado, a localização da orelha diferenciada, a gente tem uma aparência da face bem característica. Essa pessoa, ela também pode ter atraso no seu desenvolvimento psicomotor e ter alguma tendência para desenvolver algumas patologias cardíacas, por exemplo. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem para a gente entender melhor o que nós vemos conversando desde o vídeo anterior. Então, aqui nós temos uma célula. No núcleo da célula está o material genético, formado por cromossomos. Cada cromossomo ele é organizado aos pares, unido aqui pelo centrômero. Então, ele está ali nesse formato de X, porque ele está unido pelo centrômero. No momento em que a célula vai se dividir, eles se separam. E aí esse cromossomo se separa em 2 partes para a divisão que a gente vai ver em outro momento. E o que é o cromossomo? O cromossomo é um amontoado de uma molécula de DNA. Então, nós temos aqui a molécula de DNA, que vimos lá no início. Então, ela bem enroladinha em si mesmo, ela forma o cromossomo. E aí, em partes do DNA, nós temos o gene, tá? Que é responsável por determinada característica. Ok? Espero que tenha esclarecido um pouquinho mais para vocês. Eu também trouxe aqui um cariótipo de uma pessoa com síndrome de Down. O que é um cariótipo? É como se fosse uma foto dos cromossomos de uma pessoa. Então, nós temos aqui identificados os números dos pares. Eles são organizados por terem tamanhos semelhantes e também pelas suas bandas, ou seja, essas listras serem parecidas. Alguns estão dobrados, mas fazem parte do seu par, né? Compõem o seu par. Se nós observarmos nesse cariótipo,
nós temos 23 pares de cromossomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e o par sexual 23. Esse é o padrão da nossa espécie, 23 pares de cromossomos, que totalizando dá 46 cromossomos. É o número de cromossomos das nossas células. As únicas que têm metade, apenas 23 cromossomos, são os nossos gametas, tá? O espermatozoide e o ovócito. Mas nesse cariótipo, olha aqui, vocês estão vendo o cromossomo 21, o par de cromossomo 21 é um trio, tem 3. Então isso aqui é que caracteriza, identifica que esse cariótipo é de uma pessoa com síndrome de Down. Eu ainda tenho outra informação aqui. Olha aqui os cromossomos sexuais, é um X e um Y. Então, assim, eu sei que essa pessoa, além de ter síndrome de Down, ela é do sexo biológico masculino, porque ela recebeu ali um X da sua mãe e um Y do seu pai. Se fossem 2X, seria do sexo biológico feminino, mas, nesse caso, eu consigo identificar nesse cariótipo que é uma pessoa com síndrome de Down, por causa da trissomia do par 21, e uma pessoa do sexo biológico masculino, ok? A divisão celular. Bom, existe o ciclo de vida da maioria das células, né? Esse ciclo, geralmente, ele vai ser composto de um período em que a célula realiza atividades, ali é onde ela vai cumprir a sua razão de existência, produção, armazenamento de substância, crescimento, entre outras atividades. E também tem um período que ela se divide, originando novas células, ok? Essa origem de novas células, ela é comandada lá pelo núcleo da célula. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês entenderem. Nós temos a célula mãe, vamos chamar. Aí, essa célula mãe, ela vai passar pelo período de prófase, aonde os seus cromossomos serão atraídos para a extremidade, de forma a se dividirem, a se separarem. Eles estão lá, os pares, como eu mostrei anteriormente. E aí, a metáfase e a anáfase. E aí nós vamos ter essa polarização, separação dos pares de cromossomos para originar 2 núcleos iguais para dividir a célula-mãe em 2 células. Nós chamamos essa fase de telófase e a última fase de citocinese. Preciso memorizar todas essas fases? Lá no ensino médio você vai precisar. Mas aqui eu só preciso que você entenda que a mitose, que é um tipo de divisão celular, ela consiste na divisão de uma célula-mãe que vai dar origem a 2 células idênticas, ok? 2 células idênticas. Bom, o que é a mitose? Mitose é uma divisão celular e ela serve para o crescimento do organismo e para a reposição de células. Então, as células ali elas vão envelhecendo, elas vão morrendo, e aí a mitose, que é esse tipo de divisão, ela vai repor essas células. Quando nós estamos em fase de crescimento, os nossos números de células precisam aumentar, no caso na infância, na adolescência, então a mitose também é responsável por esse crescimento. Em alguns seres, em vários seres unicelulares, a mitose é um meio de reprodução. Por exemplo, na reprodução assexuada de algumas bactérias, elas fazem mitose e aí uma bactéria mãe dá origem a 2 bactérias filhas com material genético igual e assim elas vão se multiplicando. A meiose é o outro tipo de divisão celular nos animais, e aí nós estamos incluindo a espécie humana. A meiose ela vai ocorrer nas células germinativas, nas gônadas. Que são as gônadas? É o escroto ali, o testículo, perdão, que está no saco escrotal no homem e os ovários na mulher. Então, nas nossas gônadas vai ocorrer meiose para originar os gametas, ok? Nos homens, o espermatozoide e nas mulheres, os ovócitos.
que já são originados desde o período uterino, quando nós estamos ainda lá no útero da nossa mãe. Nós já nascemos com o nosso número de ovócitos determinado para uma vida toda. Coloquei aqui o esquema que está no livro de vocês, que são os processos de divisão celular. Então, entendam a diferença. Na meiose, uma célula-mãe vai duplicar os cromossomos, aí vai dar origem a duas células-filhas, parecidas, idênticas à célula-mãe. Isso ocorre para crescimento e para reposição de células. Na meiose, nós vamos ter um processo parecido com a mitose, só que com um processo a mais. Então, nós temos a duplicação de cromossomos, a divisão em duas células parecidas, só que não para aí. Tem a meiose 2, onde essas células que foram originadas da célula-mãe, elas vão se dividir em células-filhas que possuem metade do número de cromossomos. Se as nossas células têm 46 cromossomos, essas células-filhas resultados da mitose vão ter apenas 23, que é o que acontece no espermatozoide e no ovócito. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Bom, aqui tem um esquema que nos explica a produção de gametas e o processo de fecundação na espécie humana. Ok? Então, nos animais ocorre a meiose. Olha aqui. Nós temos a gônada masculina, que é o testículo, e a gônada feminina, que é o ovário. Aí ocorre a meiose nesses órgãos para a produção de gametas. O gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o ovócito. O que eu quero que vocês entendam é que, após a meiose, essas células, que são os gametas, elas são células haploides. O que quer dizer células haploides? Quer dizer que elas possuem apenas metade do número de cromossomos da espécie. Como eu citei antes, se a nossa espécie ela tem 46 cromossomos, essas células haploides só possuem 23 cromossomos. E aí, quando elas se unirem no processo chamado fecundação, elas darão origem a uma célula chamada zigoto, que agora será diploide, ok? Com 46 cromossomos, que é o número total de cromossomos da nossa espécie. Então, as células haploides possuem 23, se unem, juntam seus cromossomos para formar o zigoto, que é uma célula diploide, 2 Ns, com 46 cromossomos, ok? Aí esse zigoto vai se dividindo, passando por vários processos de mitose, multiplicando suas células para crescimento, até formar um ser adulto. E aí vai começar de novo o processo de mitose. Na mulher já começa nesse período, né, antes do nascimento. Então, gera adultos diploides com 46 cromossomos também, que vão novamente formar gametas haploides. Entenderam a diferença de haploides para diploides? Se não entendeu, voltem um pouquinho para você entender, tá bom? Bom, e aí nós vamos ter uma combinação de gametas possíveis. Aqui nessa outra imagem. Nós temos aqui uma célula de uma pessoa. Nessa célula, nós temos 4 pares de cromossomos, tá? Não é uma célula humana, obviamente, é só para você entender. Desses 4 pares, 2 cromossomos foram de origem paterna, ele herdou do pai, e 2 cromossomos foram de origem materna, ele herdou da mãe, para poder formar os 4 cromossomos aqui dessa espécie, né? Para poder formar o seu número total de cromossomos. Quando as células desse organismo passam por meiose, que é para produzir seus gametas, os cromossomos se dividem, ok? E aí cada célulazinha pode ter uma combinação diferente. Pode ser que fique um lado do cromossomo maior do pai com o lado do cromossomo menor do pai,
um lado do cromossomo maior da mãe com um do cromossomo menor da mãe, o maior do pai com o menor da mãe, ou o maior da mãe com o menor do pai, ok? Então, essas são as combinações possíveis, ok? Bom, os gametas são haploides, ou seja, contém metade do número de cromossomos da espécie. Ao se unirem na fecundação, originam o indivíduo diploide, restabelecendo o número de cromossomos padrão da espécie. O novo indivíduo possui para cada par de cromossomos homólogos um herdado da mãe e outro do pai, o que contribui para a variabilidade genética, que é a vantagem da reprodução sexuada. Por quê? Esse indivíduo ele não vai ser totalmente parecido com a mãe, nem totalmente parecido com o pai. Ele vai ser um novo indivíduo, com metade das informações recebidas da mãe e metade das informações recebidas do pai. Ou seja, a gente vai ter aí um ser com outra combinação, ok? E aí isso contribui para uma variabilidade genética. E é assim que a nossa espécie e outras vem conseguindo se manter até aqui, com a variabilidade genética, adquirindo vantagens, ok? É isso, gente, tá? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.